Já tenho criado qual é o meu posicionamento de marca, ou seja, já sei que história que eu quero construir na mente do meu público-alvo. De que forma eu vou fazer isso? A partir do momento que eu uso as chamadas redes sociais para fazer isso, eu tenho que ter em mente o seguinte: redes sociais são plataformas mercadológicas e são nada mais do que mais um ponto de contato da tua marca com o teu consumidor. Tão importante quanto o teu 0800, tão importante quanto o balcão da tua loja, tão importante quanto a sua propaganda, tão importante quanto um cartão de visita de um vendedor seu. Eu acho que as chamadas redes sociais, que se fala tanto hoje em dia, isso é nada mais do que mais um touch point, mais um ponto de contato da tua marca com o seu respectivo mercado. O que eu posto no meu Twitter, por exemplo, o meu vendedor da loja está sabendo? Deveria saber. Eu preciso criar um processo para fazer com que ele saiba que está sendo postado minimamente. Afinal, são diversos pontos de contato da tua marca. Não queira passar uma expressão de marca, um comportamento da sua marca nesses espaços que você não cumpre no mundo real. Eu acho que o grande desafio é esse. Como harmonizar todos esses pontos para que tenha um único discurso de marca, uma única linguagem. Eu acho que dessa forma você constrói um posicionamento realmente competitivo. Não queira usar as redes sociais, por exemplo, como ferramenta de um plano de marketing que vai salvar as vendas da sua empresa. Não vai. Não vamos utilizar uma ação, por exemplo, no Foursquare, uma ação de geolocalização de check-in para fazer vender mais. Não vai. Eu acho que uma série de pequenas ações somadas talvez consiga ter algum retorno. Por que eu vou utilizar as redes sociais para construir um posicionamento de marca? Por que eu não uso outras formas de comunicação, como folheto, como propaganda tradicional, como um esforço de um vendedor meu? Eu acho que são reflexões que a gente tem que ter o tempo todo. Utilizar o mundo digital para fazer comunicação de marca, acho que acima de tudo é uma forma muito mensurável de você fazer comunicação. Eu estou colocando dinheiro no Google, por exemplo, eu sei quanto está custando cada clique para mim. Eu estou colocando um esforço no Twitter, no Facebook, ou, por exemplo, o uso de um e-mail marketing. Eu sei para quem está indo, eu sei quem abriu, quem não abriu, o quanto tempo ficou aberto. Hoje em dia você tem ferramenta para mensurar tudo isso. Eu acho que esse é o grande argumento do porquê utilizar essas redes sociais, ou o mundo digital, ou ferramentas digitais para fazer construção de marca. Eu acho que o mundo digital ele é muito mensurável. Para mim, esse é o grande argumento. Utilizar o mundo digital para fazer construção de marca em relação às mídias mais tradicionais, o mundo digital talvez pode ser mais barato, por que não? Hoje, utilizar esses espaços como Twitter, Facebook, por exemplo, você coloca uma pessoa dedicada para criar um processo de ficar olhando o tempo todo aquilo, monitorando, e pode ser muito mais barato, talvez, do que as mídias tradicionais. Mas eu acho que, acima de tudo, por que fazer comunicação da minha marca nesses espaços digitais? Eu acho que pode ser uma forma muito envolvente, por que não? Eu vou mostrar para vocês um vídeo agora que explica melhor isso. Uma marca de camisinha nos Estados Unidos, chamada Durex, é uma das marcas que mais vende, precisavam vender mais preservativo. Como fazer isso? Vamos comprar um anúncio numa revista? Talvez. Vamos colocar um anúncio na televisão? Vamos distribuir folheto, mala direta? Talvez. Mas não. Eles colocaram investimento aonde? Num aplicativo do celular. E vocês me falam se isso é envolvente ou não. Eu acho que pode ser muito envolvente. Como é que funciona nos Estados Unidos? Lá o consumidor usa o preservativo muito mais para evitar doença venérea do que evitar gravidez indesejada. E criaram um aplicativo, a marca Durex, para falar o seguinte para esse cara: olha só, é bom você usar também, de preferência, a nossa marca Durex para evitar a gravidez, porque você ser pai numa hora errada pode ser uma grande roubada. Vamos assistir. Let's face it, condoms are a bit of a downer. So how do we convince guys to put it on and make Durex the favorite choice? When you're a 21-year-old stallion, what might be the best reason to put it on? I'm pregnant. To be honest, guys don't really care that much about sexually transmitted diseases. But babies, they just won't disappear with a visit to the doctor. So we thought, let's simulate the experience of having a newborn and give you a taste of what it really feels like. We created a mobile application where you can knock up a friend's phone. Download and install the application. Find a phone to mate and gently rub the two phones against each other. And there you go. The baby will require your utmost attention. Feed it, tickle it, wobble, bubble, or huggle it.
use every trick in the book to make it stop crying. Every time you close the application, you will be reminded, use Durex. With Facebook Connect, the world will know you've become a dad. Invitations for baby events will start popping up on your profile. On Durex condom packages, we place QR tags that link to a Durex Baby anti-knock-up application. Download it and you're baby-free. At least until the real magic happens. Como vocês puderam ver, essa marca de camisinha conseguiu construir uma história bastante envolvente. Por isso que eu digo que construir comunicação de marca, posicionamento nessas mídias, nesses espaços online, pode ser muito envolvente. E quanto que essa marca gastou ali? Eu me arrisco a dizer algo como 30 mil reais, talvez, muito mais barato que outras formas mais tradicionais de comunicação. Enfim, utilize as mídias digitais para fazer comunicação com seus mais diversos públicos. Pode ser muito mais mensurável, pode ser muito mais barato talvez, mas acho que acima de tudo, pode ser muito mais envolvente. Para estudar as redes sociais digitais, eu recorro a alguns autores. Um dos mais lúcidos que eu conheço é o Henry Jenkins, professor lá da Califórnia, escreveu em 2008 um clássico chamado Cultura da Convergência, escreveu no ano passado um livro chamado Spreadable Media, nem tem tradução ainda, se a gente for traduzir, seria algo como mídia espalhável. E qual que é a ideia central do livro? Bastante interessante. Ele fala que, por mais que as marcas, as pessoas tentem construir as mais diversas estratégias comunicacionais nesses espaços, é tudo uma questão de como o usuário vai se apropriar, vai decodificar, vai receber aquilo. Está na mão do usuário, sempre. Seja lá o que a marca faz nesses espaços, o que vai acontecer com aquilo? Depende do usuário, depende da apropriação social dessas coisas. Sempre, o tempo todo. Nunca a tecnologia, sempre o social. Nunca o Big Data, a internet das coisas, ou Twitter, ou Facebook. Não, sempre como as pessoas se apropriam disso. Eu acho que um exemplo bastante interessante, talvez, pode ser o exemplo lá, o case da Coca-Cola Zero, que coloca o nome das pessoas na lata. Ela fez a provocação, fez uma estratégia muito bem planejada ali, e como as pessoas se apropriaram daquilo? Das mais diversas formas que nós vimos nas nossas timelines. Acho que é um caso bastante interessante que entendeu o conceito lá do Spreadable Media do Henry Jenkins. Outras marcas, por exemplo, o Banco Itaú tentou sugerir para nós uma hashtag Vamos Jogar Bola. Eu acho um pouco desalinhado, talvez, um banco sugerir vamos jogar bola, por mais que isso esteja dentro de uma estratégia de um posicionamento de marca, e hashtag a gente sabe que é uma coisa que brota, que nasce do social, né? Então acho que é um exemplo bastante interessante, Coca-Cola Zero, e o do Itaú, que talvez pecou um pouco no entendimento desse conceito do Henry Jenkins. Está na mão do usuário. E como as pessoas se apropriam desses espaços, são as mais diversas coisas que a gente vê. Um exemplo que me vem à cabeça agora, um dos mais emblemáticos aí, existe um aplicativo hoje chamado Instagram, que está ganhando uma exposição cada vez maior. Tem ali uma pessoa chamada Gabriela Pugliese, que criou um perfil no Instagram do que eu estou entendendo como um reality show fitness. Ali ela constrói uma série de jogos discursivos por meio de humor, por meio de fotos, por meio de narrativas, e ali consegue arrebanhar uma legião de seguidoras com as mais diversas dicas de uma suposta qualidade de vida. Eu acho que é um exemplo de uma pessoa que se apropriou, conseguiu construir uma história ali e está fazendo muito sucesso. Ter clientes é para os fracos. O que as marcas querem ter hoje em dia são fãs. Os chamados fãs, ou o engajamento nesses espaços, é uma tendência cada vez mais presente que a gente costuma ver hoje em dia no mundo corporativo, nas empresas. Eu acho que muito mais importante do que estar presente nessas redes sociais é saber estar presente, como também interagir de forma adequada nessa nova cena digital. Duas publicações que eu queria deixar uma dica para vocês aqui, são duas revistas norte-americanas que têm sites incríveis, estão no Twitter e no Facebook criando conteúdo o tempo todo, só que em inglês. Uma delas é a Wired, que é uma revista bastante famosa, editada lá pelo Chris Anderson, da Cauda Longa, um tempo atrás. Ela produz bastante conteúdo
conteúdo bastante interessante sobre o mundo digital. Fica a dica para vocês. Outra que eu gosto bastante também é a Fast Company, que é uma revista mais que trata de mundo de negócios, o mundo corporativo, mas também tem ali a questão da inovação, da criatividade e do mundo online no seu conteúdo. São duas dicas que eu deixo para vocês, acho que vale acessar toda semana, olhar cases, olhar conteúdos, artigos bem interessantes. Um deles, a Wired, e o outro, a Fast Company.